Agora é hora de falar com Deus. Momento de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga, querido ouvinte da Rádio Magnífica FM, você que nos ouve pelo rádio, você que nos ouve pelo aplicativo da rádio, você também que nos acompanha através das redes sociais, do YouTube, do Facebook, que essa seja uma noite abençoada para você, para sua família e para toda a sua casa. Que seja uma noite onde a bênção de Deus possa repousar sobre você e também sobre os seus. E essa é uma noite muito feliz, uma noite especial, onde estaremos aqui mais uma vez, nesse momento da pregação, falando da história de um grande homem de Deus, um homem contemporâneo, um homem do nosso tempo, São Padre Pio de Pietrelcina. Como o Cleiton muito bem disse, celebramos o seu dia liturgicamente no sábado passado, nesse sábado que passou, mas hoje nós vamos refletir um pouco sobre a sua história, mas sobretudo naquilo que ele pode impactar em nossas vidas. Mas antes de nós adentrarmos na história desse grande homem, eu quero me apresentar muito brevemente para você que talvez não me conheça, está me vendo pela primeira vez. Meu nome é Alan, eu tenho 27 anos, sou da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, faço parte de duas missões, a missão Unicriste e a missão Valente de Davi. Sou casado há 5 anos, tenho uma filha, Maria Aurora, de 8 meses, e hoje será uma grande alegria para mim poder estar aqui com vocês, juntos como igreja, refletir um pouco sobre a palavra de Deus e a vida desse grande homem, São Padre Pio. Mas para nós aprofundarmos um pouco na sua vida, na sua história, eu convido você, à medida da sua possibilidade, se tiver como, pega a sua Bíblia aí na sua casa e abre comigo no Evangelho de São Marcos, o capítulo é o capítulo 16, o versículo 17. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 17. Você que está nos acompanhando, não pode agora estar com a Bíblia na mão. Preste muita atenção, escute com atenção a palavra de Deus, para que nós possamos compreender tudo aquilo que Deus deseja falar através de nós com essa palavra e, sobretudo, deseja nos ensinar na vida desse grande homem de Deus. Esse grande homem de Deus, São Padre Pio de Pietrelcina. Evangelho de São Marcos, o capítulo é o capítulo 16 e o versículo 17. E a palavra do Senhor diz o seguinte para nós nessa noite: esses milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa é uma palavra que fala sobre os sinais que acompanham aqueles que crerem, aqueles que seguem o caminho de nosso Senhor. E sem sombra de dúvida, São Padre Pio é daqueles santos que tem uma vida absolutamente extraordinária. E o mais bonito de tudo é que é um santo contemporâneo, um santo dos nossos dias. São Padre Pio, ele nasce em 1887, no dia 25 de maio, na cidade de Pietrelcina, uma pequena cidade na Itália, e daí que vem o seu nome que acompanha o seu nome enquanto santo. Ele nasce com o nome de batismo de Francesco Forgione, mas ele, depois que adentra a ordem dos frades menores, os capuchinhos, ele torna-se então o Padre Pio que nós conhecemos. Eu digo que ele é um santo contemporâneo porque o seu falecimento é no dia 23 de setembro, como eu falei, nós comemoramos e fazemos memória geralmente na data da morte do santo, dia 23 de setembro de 1968. Então nós estamos falando de um homem cuja vida nós celebramos e que faleceu há mais ou menos 55 anos, fez 55 anos. Então nós estamos falando de um santo dos nossos dias, nós estamos falando de um santo dos nossos tempos. Há ainda em vida testemunhas oculares desse homem, há ainda em vida pessoas que tiveram a graça de conviverem com ele, há ainda em vida pessoas que tiveram a graça de terem encontros com esse homem. Portanto, nós estamos falando de um santo presente, um santo que está muito próximo
de nós, um santo que faleceu só há 55 anos atrás. E existe um dito popular que expressa muito bem aonde eu quero chegar com essa introdução, que diz o seguinte: diz que o homem, ele é filho do seu tempo. E a grande verdade, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, é que os santos também são filhos do seu tempo. Mas não de uma maneira pejorativa ou negativa, mas que os santos são homens que respondem ao seu tempo. Então, se os homens são filhos do seu tempo, os santos são aqueles homens que, seguindo a vontade de nosso Senhor, caminhando na graça, caminhando nas virtudes, caminhando com o Evangelho, caminhando na vontade de Deus, seguindo um caminho de perfeição, são homens nascendo nesse tempo que respondem verdadeiramente às aflições, às tribulações e às crises do seu tempo. É bem verdade que desde que se inaugura o pecado original na humanidade, a humanidade vem passando por sucessivas crises, problemas, degradações de ordem moral, degradação do ser humano, e desde então nós viemos passando por tempos, e os santos são aqueles homens que, como filhos do seu tempo, respondem às crises do tempo atual. E com Padre Pio não é diferente. Padre Pio é um santo que ele vem para chocar os problemas modernos, porque o homem moderno caiu em um grande problema no ceticismo. Então nós temos, meus queridos irmãos, nos primeiros séculos do cristianismo, um grande número de homens e mulheres que tiveram, assim como o Padre Pio, uma vida extraordinária. Nós temos na era medieval muitos homens e mulheres que tiveram uma vida mística, em que, como nós lemos na palavra de Deus, os sinais acompanhavam, as graças aconteciam. Houve entre os nossos santos grandes taumaturgos, isso é, grandes homens que realizavam milagres, sinais, prodígios, feitos extraordinários. Mas acontece que o homem moderno tem como característica desacreditar tudo aquilo. É como se dissesse: bom, isso é aquela mentalidade da época, de milênios atrás. Isso é coisa daquele homem medieval que tinha um horizonte muito limitado e que não conseguia enxergar. Mas nós não, nós somos os homens da era das luzes, nós somos iluminados, nós temos o entendimento de todas as coisas e não podemos então cair mais nessas lendas, nessas lorotas. Então o Padre Pio, ele vem responder com uma vida extraordinária à crise desse tempo, porque se os homens em uma profunda crise de fé passaram a desacreditar nos milagres extraordinários que a graça de Deus é capaz de realizar através dos homens e as mulheres que são fiéis ao seu chamado, que cumprem verdadeiramente os desígnios da vontade de Deus, Padre Pio vem responder aos homens desse tempo, porque nós estamos falando de um homem que nasce na era moderna. Então a vida de Padre Pio, ela é vastamente documentada. Os milagres que aconteceram na vida de Padre Pio são documentados. Há testemunhas oculares, há relatos, há escritos. Nós temos relatos médicos das coisas extraordinárias que Padre Pio fazia. Nós temos relatos psicológicos daquilo que Padre Pio fazia. Nós temos testemunhas oculares, nós temos documentos. Padre Pio foi um homem submetido à investigação de cientistas inclusive ateus. Portanto, nós temos uma vasta documentação. E se o homem moderno entra em uma crise de não acreditar mais no poder de Deus, de não acreditar mais na graça de Deus, de não acreditar mais em uma vida extraordinária, a vida de São Padre Pio vem chocar a humanidade, vem chocar o homem moderno e mostrar que existe vida sobrenatural, existe vida extraordinária. A graça de Deus continua acompanhando, os milagres de Deus continuam acontecendo, a graça de Deus continua sendo abrangente, volumosa, generosa. A graça de Deus continua sendo derramada na vida daqueles que se abrem à graça de Deus. E na vida de Padre Pio sempre foi assim.
É bem verdade, meus queridos, que Padre Pio é daqueles homens que foram separados por Deus para uma missão especial. É daqueles homens que são eleitos e que, portanto, recebem uma graça particular de Deus. Padre Pio é um homem extraordinário, como pouco se vê ao longo de toda a história. É bem verdade, como eu disse, que ao longo da história nós temos muitos santos que tiveram, assim como São Padre Pio, uma vida extraordinária. Mas a vida de Padre Pio é aquela vida que nos deixa absolutamente chocados. São Padre Pio era uma criança que desde muito novinha já mostrava sinais da grandiosidade daquele homem. Portanto, há relatos de São Padre Pio em que ele diz que já muito jovem, já na primeira infância, ele tinha relacionamento direto com Jesus, com a Virgem Maria, com seu anjo da guarda. Padre Pio era um homem que enxergava a Virgem Maria, que tinha visões, que conversava com ela assim como nós podemos conversar com a nossa família, com os nossos amigos, ao ponto de que ele se sente indignado quando ele descobre que com as outras pessoas não era assim que acontecia. Porque para Padre Pio, como ele já nasce nesse caráter e nessa vida extraordinária, para ele era absolutamente comum que coisas extraordinárias, que coisas místicas acontecessem. E na vida de Padre Pio esses sinais acompanham desde a primeira infância e vem acompanhando. A palavra que nós lemos, meus queridos irmãos, fala que os milagres acompanharão aqueles que crerem. E os milagres foram absolutamente vastos na vida de Padre Pio. Se nós fôssemos aqui enumerá-los e falá-los, obviamente eram necessários um grande número de horas para que aquilo que está documentado, porque veja bem, é preciso que nós compreendamos que, por mais abrangente que seja a documentação que fala dos milagres e dos feitos extraordinários que aconteceram através desse grande homem de Deus, nós podemos presumir, sem sombra de dúvidas, que há uma infinidade muito maior daquilo que não foi documentado. Há uma infinidade muito maior daquilo que não teve testemunhas, a não ser ele mesmo nos seus êxtases extraordinários. Mas é preciso que nós compreendamos então que Padre Pio é daqueles homens extraordinários. Então esses sinais acompanhavam profundamente a vida desse homem. Podemos falar, por exemplo, sobre os milagres. Os milagres que Padre Pio realizava eram milagres numerosos e milagres extraordinários. Eu posso aqui falar, por exemplo, de um deles, de uma pessoa que era absolutamente cega. E São Padre Pio, ele reza naquele momento por esta pessoa, e essa pessoa passa a enxergar. Essa pessoa tinha uma deficiência que ela não tinha a retina dos olhos. E essa pessoa passa a enxergar, mas pasme, ela começa a enxergar, mas a retina do seu olho não é reconstituída. Portanto, não foi um milagre onde a retina desta pessoa foi reconstruída, salvo engano, uma mulher que teve a visão reconstruída, a retina reconstruída. Não se trata disso. A retina dessa pessoa continuou exatamente igual, com o mesmo problema, mas mesmo sem retina, essa pessoa começou a enxergar. Essa pessoa foi submetida a testes numerosos e ela provou que mesmo sem a retina dos seus olhos, ela era capaz de enxergar, ela era capaz de ver, ela era capaz de falar onde estavam as coisas e passava nos numerosos testes a cujo ela foi submetida. São Padre Pio foi um homem que também curou, um homem que sofria de uma grave doença que não permitia que ele andasse. Então, os exames, a medicina, através de toda a anamnese, através de todos os exames médicos, comprovava que para aquele homem era absolutamente impossível andar pela sua convalescência, pela sua condição física, por aquilo que ele sofria. E num determinado momento a vida desse homem se cruza com a vida de Padre Pio de Pietrelcina, e esse homem é curado e passa a andar. Mas assim como naquele milagre em que a retina não foi reconstruída, quando esse homem era submetido aos exames, mostrava que era impossível que ele andasse, mas ele estava andando. Os médicos
não conseguiam explicar como um homem que tinha aquela doença e que mesmo repetido o exame mostrava que essa doença ainda estava ali presente, como era possível que esse homem andasse. Nós podemos falar de um milagre que acontece, que talvez seja um dos milagres mais extraordinários da vida desse homem, em que em um determinado momento da sua vida, uma mulher pega o seu filho, sua filha recém-nascida, com uma doença muito grave, cuja qual era absolutamente impossível que ela vivesse. Aquela mulher então, já desenganada pela medicina, já não tendo mais esperança na ciência dos homens, essa mulher que sabia que havia um monge que vivia em uma cidade chamada San Giovanni Rotondo, pega aquela criança de maneira desesperada, arranca do hospital, coloca essa criança nos braços e entra num trem rumando para essa cidade. Mas acontece que a doença desta criança era muito grave e no meio do percurso ela vem a falecer. Mas para que o trem não parasse, por motivos óbvios, era proibido que se transportasse um corpo naquelas condições, então era necessário que ela parasse onde ela estivesse para que todo o trâmite legal fosse seguido. Mas aquela mulher, com uma fé extraordinária naquilo que poderia acontecer, ela pega aquela criança recém-nascida, muito pequena, enfia o cadáver já desta criança dentro de uma mala, fecha aquela mala e continua o caminho até aquela cidade. Ela chega até São Giovanni Rotondo, entra na igreja onde ali estava Padre Pio e quase como num surto começa a gritar que a sua filha estava morta e pedia que Padre Pio fizesse alguma coisa. Providencialmente, meus irmãos, como eu disse, que Padre Pio é um santo que vem responder às crises do seu tempo. Naquele momento, saindo junto com o Padre Pio, estava ali um médico que estava ali e havia se confessado com o Padre Pio. Então aquele médico presenciou toda a cena que eu vou relatar a vocês. Aquela mãe desesperada pela morte da sua filha abre aquela mala e tira o cadáver da filha e desesperadamente chorando pede que Padre Pio faça alguma coisa. Padre Pio então pega aquela criança e ele diz: "Maguarda, és viva", que no português quer dizer: "Veja, mulher, não se preocupe, ela está viva". E naquele instante, aquela criança começa a se mexer. O médico que então acompanhava Padre Pio relata que era absolutamente impossível que aquela criança estivesse viva. Porque quando ela supostamente morreu, a sua mãe a colocou dentro de uma mala, aquelas malas de viagem, e fechou. Qualquer criança nessas condições, em pouquíssimos minutos, morreria de asfixia. E havia ainda um trajeto considerável, de um tempo considerável, até que chegasse aquela circunstância. E então o médico relata que para que aquela criança estivesse viva, falando no âmbito médico, era absolutamente impossível. Então o médico atesta que aquilo que os seus olhos viram foi um milagre de uma ressurreição que foi feita através de Padre Pio. Mas não são só os milagres que acompanhavam a vida extraordinária desse homem, mas nós também podemos falar sobre os dons sobrenaturais. Padre Pio era um homem dotado de dons extraordinários. Nós sabemos que ele foi um grande confessor, a ponto de que há alguns relatos que ele chegou a passar 18 horas no confessionário. A fama de Padre Pio era algo que o acompanhava, porque os sinais, os prodígios, os milagres se espalhavam muito rapidamente. Então haviam realmente grandes peregrinações até aquela cidade de pessoas que vinham a confessar-se com Padre Pio, ao ponto de que vinha gente de todo lugar. Então vinham pessoas que falavam outras línguas. E essas pessoas confessavam em suas línguas, línguas essas que Padre Pio não falava. Padre Pio conseguia compreender perfeitamente aquilo que as pessoas falavam na sua própria língua. E Padre Pio muitas vezes dava os seus conselhos, dava a absolvição. Padre Pio falava com aquelas pessoas no seu próprio dialeto, no dialeto típico daquela cidade. E as pessoas que nunca tinham tido contato com aquele dialeto
conseguiam compreender com perfeição aquilo que Padre Pio falava, ao ponto de que um homem, e esse é um outro relato extraordinário da vida de Padre Pio, nós sabemos que Padre Pio foi um homem que viveu o auge da Segunda Guerra Mundial, então havia ali uma grande tentativa de bombardear a cidade de São Giovanni Rotondo, mas se conta que sempre que os aviões bombardeiros sobrevoavam aquela cidade no intento de destruí-la, aparecia magicamente um monge voando no céu que os impedia de atacar aquela cidade. E aquele relato foi se espalhando de tal maneira, a ponto de que quando foi se acalmando os ânimos da Segunda Guerra Mundial, por volta do ano de 1945, aquele homem que por muitas vezes tentou bombardear aquela cidade sem que ele conseguisse, descobriu quem que era aquele monge absolutamente mágico que aparecia. Esse homem era um homem protestante e ele quis conhecer quem era esse monge que conseguia fazer essas coisas. E esse homem se aproximou, chegou até aquela cidade, conversou com o Padre Pio e ele saiu de lá dizendo: nossa, eu não sabia que, além de tudo, o Padre Pio falava tão bem o inglês. Mas a grande realidade é que o Padre Pio não falava inglês. Padre Pio falou com aquele homem no seu próprio dialeto e aquele homem conseguiu compreender com perfeição. Esse era um dos dons extraordinários de Padre Pio. Padre Pio também tinha o dom, como se parecido, não da mesma maneira, mas como se um dom da ciência aprimorado, praticamente um dom da clara evidência. Ele era um homem que, assim como Dom Bosco, conseguia enxergar aquilo que as pessoas não contavam. Então há inúmeros relatos de pessoas que foram confessar-se com Padre Pio e que por uma razão ou outra, seja por esquecimento ou por vergonha naquele momento do ato da confissão, ocultavam algum pecado ou se esqueciam dele, e Padre Pio falava: olha, você está se esquecendo disso, é preciso que você confesse para que eu te absolva. Padre Pio muitas vezes lembrava e sabia dos pecados, sabia dos acontecimentos, conseguia ler os corações. Era mais um desses dons extraordinários que esse homem tinha, além de entender qualquer língua e falar na sua própria língua e ser compreendido, como aquele fenômeno que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o apóstolo Pedro sai depois do fenômeno, depois do batismo do Pentecostes, e começa a anunciar a palavra de Deus. A palavra diz que os homens de todos os povos compreendiam aquilo que Pedro falava na sua própria língua, e eram homens de muitos povos. Padre Pio tinha esse dom semelhante a isso. Padre Pio também tinha o dom da bilocação. Então era um homem que em alguns momentos estava em dois lugares ao mesmo tempo, em situações extraordinárias. Em um momento em que ele estava confessando alguém, ele aparecia em uma distância muito grande, às vezes em uma outra cidade, em uma outra localidade, porque um dos seus filhos espirituais precisava de um conselho, ou alguém precisava de um socorro. Então o Padre Pio foi um homem que, além dos grandes milagres, era um homem que possuía dons extraordinários. A vida de Padre Pio era uma vida extraordinária. Padre Pio era um grande homem, um homem profundamente místico. Padre Pio, ele é o único sacerdote que recebeu os estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao longo da história, há muitos homens e mulheres que receberam os estigmas. E o que são os estigmas? São as chagas de Jesus Cristo no seu corpo. Santa Rita, por exemplo, recebeu a chaga da coroa de espinhos em sua testa. São Francisco de Assis, em um êxtase no Monte Alverne, recebe também as chagas. Mas vamos se lembrar, nós estamos falando de uma freira, estamos falando de um frei, de um irmão religioso. São Francisco de Assis não era sacerdote. Padre Pio foi o único sacerdote a receber esses estigmas. Durante 8 anos, quase 9, ele sente as dores desses estigmas, mas os estigmas não eram aparentes. Nós não conseguimos vê-lo, mas depois de um tempo esses estigmas aparecem em seu corpo e o acompanharam durante toda a sua vida. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que, sem sombra de dúvida, a vida de Padre Pio era uma vida absolutamente extraordinária.
Mas quando nós olhamos hoje, olhamos o nosso tempo, olhamos a situação que nós hoje vivemos, não raras vezes, talvez você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, que participa aí da sua pastoral, do seu grupo de oração, do movimento que você faz parte, você já chegou e partilhou com alguém que há coisas que há muito tempo nós não vemos mais, como se estivesse havendo uma grande crise, onde milagres já não acontecem, onde os prodígios não acontecem mais, onde parece que as curas não acontecem mais. E quando nós olhamos a vida de Padre Pio, um homem que faleceu só há 55 anos atrás, e vemos essa vida extraordinária, claro, compreenda que Padre Pio foi um homem que recebeu um chamado particular de Deus. Mas compreenda por que esses sinais acompanhavam a vida de Padre Pio e esses sinais muitas vezes não acompanham aquilo que nós temos visto hoje. Porque assim como dizia São José Maria Escrivá, se nós pudéssemos resumir as crises todas do mundo, são na grande verdade uma crise de santos. Nós sofremos uma grande crise de santos, porque, meus irmãos, é muito fácil nós olharmos a vida de Padre Pio, nos admirarmos com a sua vida extraordinária, com a sua capacidade de fazer milagres, com o seu dom extraordinário. Padre Pio era um homem que tinha grandes êxtases espirituais. Conta-se história de que ele, quando celebrava o santo sacrifício da missa, muitas vezes entrava em êxtases, às vezes inclusive levitava, a ponto de que os coroinhas precisavam segurá-lo às vezes pelos pés, para que ele não chegasse até o teto. Conta-se que na celebração da Santa Missa, muitas vezes ele entrava em êxtase, ao ponto de que o sacristão saía para dar uma volta na cidade, voltava 2 horas depois, e ali estava São Padre Pio ainda em êxtase espiritual. Padre Pio era um homem que passava e viveu grandes coisas. Mas, meus irmãos, Padre Pio, aquilo que deve chamar a nossa atenção, aquilo que deve encher os nossos olhos, aquilo que deve encher o nosso coração de admiração, não são tanto os dons extraordinários, ou os milagres que ele fazia, ou as coisas extraordinárias que aconteciam com ele e com quem estava à sua volta, mas o que deve chamar a nossa atenção é a profunda santidade que Padre Pio vivia. Porque se Padre Pio era um homem que realizava muitos milagres, se Padre Pio era um homem dotado de dons extraordinários, se a vida de Padre Pio é um grande escândalo, porque é um grande milagre constante e permanente de feitos e prodígios extraordinários, nós precisamos compreender que ele foi um homem que pagou o preço. Padre Pio pagou o preço para ser esse homem extraordinário que ele era. E aí, meus irmãos, eu pergunto para você, e falando da nossa vida, uma vida, claro, muito mais ordinária e comum do que a vida desse grande homem, mas será que o fruto do nosso trabalho não tem aparecido? O fruto do seu ministério? Estou falando talvez com você, meu querido irmão, que prega a palavra de Deus, e talvez você se questione porque na sua pregação a palavra não dá mais fruto. Você que é do ministério de música e que parece que as suas canções já não tocam mais os corações. Você que é de outros ministérios, de outras pastorais, de outros movimentos, você que desempenha algum ministério, alguma função, algum papel, você que é catequista, você que é agente de pastoral e movimento, e parece que o seu trabalho não produz frutos. Parece que o seu trabalho é em vão. A pergunta que eu faço para você, meu irmão, minha irmã, para que você reflita, assim como para que eu também reflita: nós pagamos o preço para que essas coisas aconteçam? Porque, meus irmãos, é muito bonito nós olharmos a vida desse grande sacerdote e nos deleitarmos com a sua vida extraordinária, mas não vermos o preço que ele pagou. Padre Pio foi um homem que sofreu, como eu já disse, 50 anos com os estigmas. E esses estigmas, por vezes, exalavam um odor não agradável, doíam profundamente. Padre Pio era um homem tomado de dores. Padre Pio era um homem que sofria muito com aquilo, sofria preconceito. Padre Pio foi um homem profundamente perseguido dentro da própria igreja. Padre Pio foi um homem perseguido pelo seu próprio bispo.
Padre Pio foi um homem que, por uma grande tramóia, isso há relatos bibliográficos muito claros, foi inclusive, não chegavam até o Santo Ofício, que hoje é para nós a Congregação para a Doutrina da Fé, não chegavam os relatos médicos, não chegavam até o Santo Ofício que Padre Pio era um charlatão. Padre Pio foi caluniado pelo seu bispo, pelos seus irmãos de sacerdócio, foi profundamente perseguido. Padre Pio foi um homem que, por mais que amasse o sacrifício da missa, por mais que o ministério da vida de Padre Pio foi um ministério onde ele atendia a confissões e nas confissões convertia uma multidão de pessoas, ele foi afastado do seu ministério durante algum tempo. Padre Pio, que amava profundamente a sua ordem religiosa dos freis capuchinhos, sofreu profundamente porque em um determinado momento da sua vida precisou ficar afastado do convento, porque a sua saúde se debilitou de tal modo que era impossível que ele ficasse. É como se Padre Pio estivesse sofrendo uma profunda tentação diabólica, porque ele estava no convento e uma doença tomava conta do seu corpo. Então, sem recursos para cuidar dele, sem ter condições, o convento mandava para casa dos seus pais e ali ele ficava bem. Ele retornava ao convento e novamente aquilo acontecia. Então Padre Pio foi um homem profundamente perseguido pela igreja, a ponto de que o próprio Papa João Paulo II, quando busca o seu processo de canonização, vamos lembrar que há cartas de São João Paulo II a Padre Pio documentadas, mas para aquém das documentações, há inúmeros relatos de encontros que o Papa João Paulo II, enquanto ainda Carol Wojtyla, estudante, já sacerdote, mas estudante em Roma, encontrou-se com Padre Pio algumas vezes, orou com ele, se confessou com ele, mas nós temos ao menos documentada ali uma carta que mostra com muita clareza, em um determinado momento da vida, João Paulo II, que era órfão de pai e mãe, mas que tinha uma família que era para ele como sua grande família. E essa mulher desta família passa por uma grave doença. E São João Paulo II escreve uma carta para Padre Pio, como se eles já fossem amigos, mostra essa documentação, pedindo que Padre Pio orasse para que essa mulher fosse curada. E assim acontece. Depois há uma nova carta onde ele agradece o grande milagre que aconteceu na vida daquela mulher. Mas quando então ele torna-se Papa, ele faz um grande trabalho com o Santo Ofício para que ele pudesse ser canonizado, ao ponto de que o Santo Ofício precisou se pronunciar dizendo: olha, nós erramos, nós não estávamos bem informados sobre esse homem. Mas durante a vida de Padre Pio, ele foi um homem que sofreu com a debilidade do corpo. Era um homem que apanhava fisicamente do demônio, num fenômeno que os padres exorcistas denominam como vexação, algo um tanto quanto parecido com aquilo que acontece com Jó na Sagrada Escritura. Mas ele era um homem que apanhava constantemente do demônio. Quando eu digo isso, eu estou falando de açoites físicos. Os monges, os irmãos de convento de Padre Pio relatam que durante a madrugada muitas vezes escutava-se no quarto uma grande luta, uma grande batalha, uma grande barulheira, e quando eles adentravam o quarto, estava ali Padre Pio todo ensanguentado, com o seu quarto absolutamente revirado. Portanto, meus irmãos, Padre Pio, embora seja um homem extraordinário, foi um homem que pagou um alto preço para viver num ministério extraordinário. O que a vida de Padre Pio nos ensina é aquilo que São Paulo diz na Sagrada Escritura, quando ele diz: completo em minha carne aquilo que faltou à paixão de nosso Senhor. É óbvio que o apóstolo Paulo não está dizendo que o sacrifício de nosso Senhor tenha sido incompleto. O que ele está dizendo é que ele seguia aquele pedido de Jesus no Evangelho que diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me.
Então, Padre Pio foi daqueles homens que abraçou amorosamente a sua cruz, abraçou amorosamente a doença, abraçou amorosamente os estigmas de Cristo, abraçou amorosamente a perseguição por parte dos seus superiores, abraçou amorosamente tudo aquilo que a providência de Deus permitiu que acontecesse em sua vida. E se não bastasse, Padre Pio era daqueles homens absolutamente penitentes. Antes do Concílio Vaticano II, a Ordem Capuchinha era absolutamente conhecida por uma vida de austeridade muito grande. Até hoje eles têm essas características, mas por bem a Igreja achou que algumas reformas se faziam necessárias, mas naquela época eles tinham uma vida de muita penitência. Padre Pio é um homem que relatam muitos de seus biógrafos, muitos de seus testemunhos, um homem absolutamente apegado à oração. Dizem até mesmo que houve dias em que ele rezou mais de 100 terços. Como eu já disse, ele passou atendendo 18 horas no confessionário, atendendo uma pessoa após a outra. Tudo isso estando com a sua debilidade do corpo. Acontecem relatos na vida de Padre Pio em que ele tinha uma febre tão grande, em que termômetros que eram usados para medir a temperatura de equinos, de cavalos, ou termômetros que eram usados para medir a temperatura de banheiras, eram utilizados para medir a temperatura do seu corpo. Há registros médicos, eu estou falando de não um, não dois, mas vários médicos que relataram isso, que documentaram isso, de que a temperatura desse homem chegou a 48 graus, algo que é absolutamente impossível para que o ser humano. Não há biografia médica que ateste fenômenos como esse. Há um fenômeno na vida de Padre Pio também, em que, se não bastasse tudo isso, e é um relato pouquíssimo conhecido, que Padre Pio, 9 anos antes de sua morte, ele recebeu uma cura extraordinária, porque Padre Pio foi diagnosticado com câncer terminal. Então Padre Pio já estava sofrendo um câncer que já não havia mais cura, já não havia mais tratamento. E acontece que estava havendo uma peregrinação com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Padre Pio era um homem absolutamente devoto de Fátima. Vamos lembrar, nós estamos falando de coisas contemporâneas. Quando acontece a aparição de Fátima, Padre Pio tem 30 anos de idade. Então ele viveu toda aquela movimentação eclesial, já era sacerdote à época. Então ele tem um profundo amor, uma profunda devoção a Nossa Senhora de Fátima. E ele estava ali convalescendo, já não podia mais andar, deitado na cama. E um helicóptero que levava a imagem estava peregrinando pela Itália, estava saindo dali, e de repente o piloto do helicóptero sentiu que era preciso que ele voltasse para a Itália, mas mais precisamente para algo que não estava nem seu itinerário, que era uma cidade chamada San Giovanni Rotondo. E aquele piloto, sem entender o porquê ele estava fazendo aquilo, ele vai com o helicóptero até o lugar e ele vai indo, sendo guiado por algo que ele mesmo não consegue compreender. E ele para sob um convento, mais precisamente sobre uma janela. E Padre Pio olha para aquele helicóptero, logo vê ali a imagem de Nossa Senhora de Fátima e diz o seguinte: olha, a senhora veio aqui visitar a Itália e vai me embora sem me dar uma cura, vai me deixar aqui desse jeito. E conta-se a biografia de Padre Pio que ele sentiu um grande tremor em seu corpo e a partir daquele momento já não havia câncer. Padre Pio falece 9 anos depois. Então ele era um homem que vivia uma vida extraordinária, mas que pagava o preço para viver essa vida. É muito bonito que nós queramos ter dons extraordinários, mas nós queremos sofrer na carne aquilo que Padre Pio sofreu. Nós sabemos sofrer e aceitar, porque esse é o grande legado de São Padre Pio. Sem sombra de dúvidas, a grande maioria de vocês que agora escutam a Rádio Magnífica, que estão nos ouvindo, vocês são leigos, claro, e se Deus quiser, há queridos sacerdotes que agora nos ouvem, mas eu queria falar particularmente para você que é leigo, e talvez olhe a vida de Padre Pio e fala: mas como eu posso aplicar a vida desse grande homem na vida? Aplique, assim como Padre Pio aceitou os sofrimentos que a Santíssima Providência de Deus permitiu em sua vida
passe a aceitar os sofrimentos. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que se você olhar para a sua vida, para a sua história, você vai ver que os seus sofrimentos são infinitamente maiores. Talvez você, meu irmão, minha irmã, está aí convalescendo com alguma doença, recebeu há poucos dias um diagnóstico que entristeceu seu coração, a sua casa, a sua família, e eu convido você ao exemplo desse grande homem de Deus. Toma a sua cruz, meu irmão, minha irmã, porque ela é objeto para você não de escárnio, mas de santificação. Nós queremos muitas vezes gozar das coisas extraordinárias, dos dons extraordinários, queremos fazer milagres, queremos fazer prodígios, mas nós não queremos pagar o preço. Nós queremos rezar tantos terços como o Padre Pio rezava, nós queremos empenhar todo esse tempo no confessionário como esse homem empenhava, o confessionário, os sacerdotes de atender, mas nós também leigos, e falo principalmente de nós, de buscarmos o sacramento da confissão e de nos aplicarmos no nosso trabalho, no seu trabalho ordinário, meu irmão. Padre Pio, embora seja sacerdote por vocação, precisamos entender que era também a sua profissão, daí que vinha o seu sustento. Ele dedicava 18 horas atendendo confissões dentro de um confessionário, muitas vezes convalescendo, muitas vezes com dores, muitas vezes com um cansaço extenuante. Nós falamos desses acontecimentos não de um homem saudável na flor de idade, mas essas coisas acompanharam o Padre Pio até a sua morte. E nós estamos falando de um homem que faleceu com 81 anos de idade e que já na sua velhice, em toda a sua debilidade física, continuava cumprindo a sua vocação com amor, com maestria. Meu irmão, minha irmã, como você tem vivido a sua vocação do matrimônio, a sua vocação ministerial, a sua vocação no seu trabalho, no seu emprego, a sua vocação à santidade, porque é muito bom nós querermos os dons extraordinários, nós desejarmos uma bilocação, nós queremos nos nossos grupos, nas nossas missões, rezarmos e os milagres acontecerem, mas nós queremos pagar o preço na carne como esse homem pagou. Nós queremos sofrer no corpo o que ele sofreu. Nós queremos sofrer na alma aquilo que ele sofreu, a solidão. Nós queremos sofrer as perseguições que ele sofreu. A ponto de que Padre Pio, uma vez, atendendo a confissão de seus filhos espirituais, um deles chegou até ele e disse o seguinte: Padre Pio, eu quero ser santo. Ele falou assim: tudo bem, meu filho, mas é uma vida de cachorro. O que Padre Pio queria dizer é que você quer ser santo, muito bem, mas ser santo é uma vida que impele o sofrimento. Eu convido você, meu irmão, a mergulhar na biografia dos santos. Nós temos aqui na Rádio Magnífica periodicamente às segundas-feiras. A segunda-feira que já é no programa Vibe Cristo às 22 horas, típico da pregação, já é um dia separado para pregação. Nós temos periodicamente e eventualmente a vida de algum santo. Mergulhe na vida desses homens e veja qual deles não sofreu, qual deles não pagou o preço, qual deles não tinha uma vida de penitência e de aceitação dos sofrimentos que a divina vontade de Deus permitia na nossa vida. Agora, meu irmão, minha irmã, nós olhamos à nossa volta e nós começamos a compreender porque aquilo que nós lemos na palavra: esses milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Por que nós não vemos isso? Porque quando a palavra diz que esses milagres acompanharão os que crerem, nós não estamos falando de um acreditar vazio, mas quando nós falamos crer no sentido da fé, nós estamos falando de colocar a nossa vida nisso, viver a nossa vida nisso, ou seja, pagar o preço que é necessário para que os milagres aconteçam, porque ter fé não é simplesmente acreditar em Deus, mas é crer verdadeiramente e segui-lo e completar em nossa carne aquilo que faltou, a paixão do Senhor. E se hoje, meu irmão, minha irmã, nós olhamos à nossa volta e esses sinais talvez já não são tão abrangentes, já não são tão mais numerosos, já não são mais extraordinários, é porque, meu irmão, eu e você, nós não temos feito aquilo talvez que é o nosso papel. Repito, é bem verdade, a vida de Padre Pio é daquelas vidas extraordinárias, como que separadas por Deus para uma eleição especial, mas é verdade que esses sinais podem nos acompanhar, talvez em menor medida, mas não é isso que importa. Esses sinais precisam nos acompanhar à medida que nós creiamos, mas nós temos crido verdadeiramente, nós
tenhamos querido pagar o preço como esse homem pagou, aceitando os sofrimentos físicos, os sofrimentos mentais, as perseguições dos seus superiores, o desprezo dos seus amigos de convento, o desprezo daqueles que estavam à sua volta, as inquirições que faziam os médicos ateus, que zombavam dele. Nós queremos pagar esse preço, meus irmãos. Eu começo e termino essa pregação daquilo que eu disse no começo: o homem é filho do seu tempo, e Padre Pio foi um homem que respondeu à crise do seu tempo. Meus irmãos, repito o que eu disse no começo: desde o pecado original o mundo vive em constantes crises que vão se alternando e vão se mudando. Padre Pio foi um homem que soube responder às crises do seu tempo porque abraçou amorosamente a sua vocação. E o chamado que eu quero deixar essa noite, um chamado de Deus, obviamente não meu, é que você abrace também. Abrace também a vocação a qual Deus tem te chamado. Levante-se da onde você está. Talvez Deus está te chamando a abraçar uma vida de abnegação, de renúncia, uma vida ao sacerdócio, uma vida recluso, uma vida de austeridade, uma vida de penitência, uma vida na presença de Deus. Talvez Deus está te chamando para deixar tudo à sua volta e seguir o caminho, mas você tem hesitado, você tem medo e você não tem feito isso. Meu irmão, levante-se da sua condição, porque como o Padre Pio respondeu à crise do seu tempo, é preciso que nós respondamos, porque se o mundo não vai bem, é porque nós não temos respondido. É preciso que se levante uma geração de santos que sejam capazes de responder à crise desse tempo, e não responder com discurso, não responder necessariamente com uma verborragia, com um monte de palavras, mas não só com elas, mas também com um testemunho de vida. Padre Pio respondia tudo aquilo com uma vida na presença de Deus. O discurso é importante, combater com as palavras é importante, mas é preciso que nós tenhamos uma vida que responda à crise desse tempo. Convido você, meu irmão, agora, na medida da sua possibilidade, fique à vontade, feche seus olhos por um instante e convido você a colocar nesse momento o seu coração no coração de Deus. Talvez essa pregação chegou até você, incomodou o seu coração de algum modo, para que você abrace aquilo que está vindo na sua vida. Talvez venha um sofrimento e você tem lutado contra ele, você tem maldizido a Deus, você tem amaldiçoado a Deus, você tem blasfemado, você tem reclamado, você tem murmurado, mas esta é a hora onde a graça de Deus atinge o seu coração para que você abrace a tua cruz. Talvez você, meu irmão, minha irmã, estava vivendo numa inação, parado no tempo, não respondendo, assim como naquela parábola dos talentos, enterrando o seu talento porque você tem medo do sofrimento, você tem medo da vida que você vai abraçar, mas que a graça de Deus agora, nessa noite, atinja o teu coração. Então, meu irmão, minha irmã, abra o teu coração, fale com Deus agora e vai apresentando a tua realidade, vai falando: Senhor, eu não tenho talvez respondido dignamente ao meu chamado. Senhor, talvez eu não tenho respondido àquilo que a sua santa vontade quer para mim. Senhor, talvez eu não tenho sabido acolher com paciência os sofrimentos desse tempo. Senhor, talvez eu não tenha sabido viver a graça de Deus como o Senhor deseja para mim. Meu irmão, minha irmã, não sei qual é a condição do teu coração, eu não sei como está você, mas eu convido você agora, nesse momento, nessa canção, a entregar a sua vida ao coração de Deus. Então, com os olhos fechados, se for possível, se não da maneira com que lhe convier, eu convido você a entregar a sua vida. Entrega o teu coração. Mas antes de nós entrarmos no coração, Deus me incomoda mais uma vez para falar especialmente para um jovem. Meu querido, Deus está te chamando ao sacerdócio e não é de hoje. E Padre Pio agora te adota como filho espiritual e te convida a levantar da sua mornidão, a levantar dessa inação que você está vivendo e abraçar. Você sabe que é com você que eu estou falando agora, você sabe que é para você essa palavra que Deus coloca no meu coração. Abrace isso e que nós, nesse momento, nessa canção, possamos entregar a nossa vida a Deus como quem deseja pagar o preço, assim como esse grande homem, que pela intercessão de São Padre Pio, nós possamos abraçar tudo aquilo que Deus deseja para as nossas vidas.